à repreensão. Apocalipse 2:20. Mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituem como dos sacrifícios da idolatria. Agora, com este versículo eu quero que você esteja atento ao versículo 23 e veja a prova de uma grande verdade que eu tenho trazido à sua atenção o tempo todo. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. Eu tenho sempre dito que há realmente duas igrejas, embora o Espírito fale a ambas em cada era, como se fossem apenas uma. Aqui é claramente dito que há igrejas, e diz de maneira igualmente clara que algumas dessas igrejas, muito evidentemente, não sabem que Ele é aquele que sonda os rins e os corações. Ele vai provar a elas que é assim. Pois bem, que igrejas serão essas que não sabem esta verdade? É claro que é o grupo da falsa vinha, porque os verdadeiros crentes certamente sabem que o julgamento começa pela casa de Deus, e sendo tementes a Deus, julgam a si mesmos para que não sejam julgados. Ora, por que Deus chama estas igrejas de suas igrejas, ainda que sejam da falsa vinha? A verdade é que eles são cristãos, porém não são cristãos do Espírito, são cristãos da carne. Eles estão tomando o nome em vão. Marcos 7:7. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Mas realmente eles são cristãos, porque o que mais poderiam ser? Um maometano é um maometano. Essa é sua religião. Não importa como ele a viva, porque ele concorda em teoria com o que o Alcorão ensina. Da mesma maneira, um cristão é um cristão desde que ele concorde com o fato de que Jesus é o Filho de Deus, nascido de uma virgem, que foi crucificado e morreu e ressuscitou, que ele é o Salvador da humanidade, etc. Por sinal, na era de Laodiceia, haverá os que se chamam de cristãos, porque concordam com as excelentes qualidades de Jesus, enquanto se reservam o direito de negar sua deidade. Os da ciência cristã já fizeram isso, como também multidões que pregam o evangelho social. Ele é um cristão nominal e pertence à igreja, porém ele não é um crente verdadeiro ou espiritual. Esse tipo de crente é aquele que foi batizado no corpo de Cristo e é um membro dele. No entanto, está na determinação de Deus que o joio cresça com o trigo e não deva ser arrancado. Esse é o mandamento de Deus. O dia dele ser atado e queimado está chegando, mas ainda não chegou. Portanto, o Espírito está falando a este grupo misto. Por um lado, ele está louvando, e por outro, ele está repreendendo. Ele falou o que está correto com o verdadeiro crente. Agora ele avisa o que a falsa vinha deve fazer, se é para ser justificada diante do Senhor. Aquela mulher, Jezabel. O apóstolo Tiago mostrou-nos o curso que o pecado toma. Tiago 1:14-15. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Ora, este é um quadro do que está exatamente acontecendo nas eras da igreja. Assim como o pecado começou com apenas uma sensação, assim a morte da igreja começou com as simples e poucas notadas obras dos nicolaítas. Das obras passou para uma doutrina. Da doutrina abraçou o poder do Estado e a introdução do paganismo. Agora, nesta era, passa para sua própria profetisa, mestra, e assim continua se movendo até encontrar-se no lago de fogo, porque é exatamente o lugar onde vai terminar, na segunda morte. Agora, todo o clamor de Deus contra esta quarta era encontra-se em sua denúncia desta profetisa, Jezabel. E para compreender exatamente por que ele a denuncia assim, teremos que pesquisar sua história na Bíblia. E quando descobrirmos o que ela fez no passado, saberemos o que está acontecendo neste tempo. A primeira coisa muito importante que aprendemos acerca de Jezabel é que ela não é uma filha de Abraão.
nem a sua introdução nas tribos de Israel é uma admissão espiritual como foi a de Ruth, a Moabita. Não, Senhor. Esta mulher era filha de Etbaal, rei de Sidom, 1 Reis 16:31, que era o sacerdote de Astarte. Ele ganhara o trono matando seu predecessor, Félis. Assim vemos imediatamente que ela era filha de um assassino. Isto certamente nos lembra de Caim. E a maneira como ela se tornou parte de Israel não foi através dos canais espirituais que Deus ordenara para a admissão gentia. Porém, ela entrou pelo casamento com Acabe, o rei das 10 tribos de Israel. Agora, esta união, como vimos, não foi espiritual, foi política. E assim esta mulher que estava mergulhada na idolatria não tinha o menor desejo de tornar-se uma adoradora do único Deus verdadeiro, mas sem dúvida veio com intenções declaradas de desviar Israel do Senhor. Agora Israel, as 10 tribos, já tinha tido conhecimento do que era adorar bezerros de ouro, porém ainda não estavam entregues à idolatria, porque Deus era adorado e a lei de Moisés era reconhecida. Porém, desde o tempo do casamento de Acabe com Jezabel, a idolatria progrediu de uma maneira mortal. Foi quando esta mulher se tornou uma sacerdotisa nos templos que ela erigiu Astartes, Vênus e a Baal, Deus Sol, que Israel chegou ao ponto crítico de sua vida. Com isto em mente, podemos agora começar a ver o que o Espírito de Deus está expondo nesta era de Tiatira. Aqui está. Acabe casou-se com Jezabel e ele o fez como uma manobra política para fortalecer o seu reino e assegurá-lo. É isso exatamente o que a igreja fez quando casou-se sob Constantino. Ambos se ajuntaram por razões políticas, embora dessem um ar espiritual a isto. Ora, ninguém pode se convencer que Constantino era cristão. Ele era um pagão com o que se assemelhava a enfeites cristãos. Ele pintou cruzes brancas nos escudos dos soldados. Ele foi o originador dos Cavaleiros de Colombo. Ele pôs uma cruz na torre da igreja de Santa Sofia, começando assim uma tradição. Foi ideia de Constantino juntar todos, pagãos, cristãos, nominais e verdadeiros cristãos. E por algum tempo parecia que teria êxito, pois os verdadeiros crentes vieram para ver se podiam trazer de volta aqueles que tinham se desviado da palavra. Quando eles viram que não podiam trazê-los de volta à verdade, foram forçados a se desligar do corpo político. Então, quando fizeram, foram chamados de heréticos e perseguidos. Deixe-me dizer aqui que estamos com a mesma coisa acontecendo agora mesmo. Todo o povo está se juntando. Eles estão escrevendo uma Bíblia que se adapte a cada um, quer seja judeu, católico ou protestante. Eles têm seu próprio concílio de Nicéia, porém o chamam de concílio ecumênico. E você sabe quem todas essas organizações combatem? Combatem os verdadeiros pentecostais. Eu não me refiro à organização chamada pentecostal. Eu me refiro àqueles que são pentecostais porque são cheios do Espírito Santo e têm os sinais e dons em seu meio porque andam na verdade. Quando Acabe casou-se com Jezabel por razões políticas, ele vendeu seu direito de primogenitura. Você se junta a uma organização e você vende o seu direito de primogenitura. Irmão, quer você queira crer ou não, cada grupo protestante que uma vez saiu e depois voltou, vendeu seu direito de primogenitura. E quando você vende seu direito de primogenitura, você é exatamente como Esaú. Você pode chorar e se arrepender o quanto quiser, porém isto não lhe valerá nada. Há somente uma coisa que você pode fazer, e isso é: sai dela, povo meu, e deixa de participar de seus pecados. Agora, se você acha que não estou certo, simplesmente responda a esta única pergunta. Pode algum vivente me dizer
que a igreja ou movimento de Deus teve alguma vez um avivamento e voltou depois que entrou na organização e tornou-se uma denominação? Leia a história. Você não pode encontrar uma, nem sequer uma. Foi a hora da meia-noite para Israel, quando se ajuntou com o mundo e deixou o espiritual pelo político. Foi a hora da meia-noite em Niceia, quando a igreja fez a mesma coisa. É a hora da meia-noite agora, que as igrejas estão se ajuntando. Ora, quando Acabe casou-se com Jezabel, ele permitiu que ela tomasse o dinheiro do Estado e erigisse 2 enormes casas de adoração a Astartes e a Baal. A que foi erigida para Baal era suficientemente grande para todo Israel vir e adorar ali. E quando Constantino e a igreja se casaram, ele deu edifícios à igreja, e levantou altares e imagens, e organizou a hierarquia que já estivera tomando forma. Quando Jezabel conseguiu o poder do Estado apoiá-la, ela impôs ao povo sua religião e matou os profetas e sacerdotes de Deus. Ficou tão ruim que Elias, o mensageiro para o seu dia, pensou que ele fosse o único que restara. Porém, Deus tinha mais 7.000 que não tinham dobrado os joelhos diante de Baal. E hoje, mesmo lá entre essas denominações de batistas, metodistas, presbiterianos, etc., alguns que sairão e voltarão a Deus. Agora, eu quero que você saiba que não sou agora e nunca fui contra as pessoas. É a denominação, o sistema de organização que eu sou contra. Eu tenho que ser contra isto, porque Deus o aborrece. Agora, vamos parar um minuto aqui e repassar o que descobrirmos acerca da adoração em Tiatira. Eu disse que eles adoravam Apolo, que era o deus Sol, juntamente com o imperador. Ora, este Apolo era chamado o preventor do mal. Ele desviava o mal das pessoas. Ele as abençoava e era um verdadeiro Deus para elas. Presumia-se que ele ensinasse as pessoas. Ele explicava acerca da adoração e ritos do templo, dos serviços aos deuses, acerca dos sacrifícios e da morte e da vida após a morte. A maneira como fazia isto era através de uma profetisa que assentava-se em transe em uma cadeira trípode. Que coisa! Você vê isto? Aqui está essa profetisa chamada Jezabel, e ela está ensinando o povo. E o seu ensinamento é enganar os servos de Deus e fazer com que cometem fornicação. Agora, fornicação significa adoração idólatra. É esse o seu significado espiritual. É uma união ilegal. A união de Acabe e a união de Constantino foram ambas ilegais. Ambos cometeram fornicação espiritual. Todo fornicário acabará no lago de fogo. Deus assim disse. Pois bem, o ensinamento da Igreja Católica. A Igreja é feminina, é uma mulher. Nega a palavra de Deus. O Papa, que literalmente é Apolo numa versão moderna, tem ensinado as pessoas a se ajuntarem aos ídolos. A Igreja Romana tem se tornado agora uma falsa profetisa para o povo, porque ela tem tirado a palavra do Senhor das pessoas e dado suas próprias ideias quanto ao que constitui o perdão de pecados e o que traz as bênçãos de Deus. E os sacerdotes chegaram ao extremo de afirmarem categoricamente que têm poder não somente durante a vida, mas na morte. Eles ensinam de si mesmos que há um purgatório, porém você não pode encontrar isto na palavra. Eles ensinam que orações e missas e dinheiro tirarão você do purgatório e o introduzirão no céu. Todo sistema que está baseado sobre seu ensinamento é falso. Ele não se acha sobre o firme fundamento da revelação de Deus em sua palavra, mas acha-se sobre as areias movediças e atoladiças de suas próprias inverdades diabólicas. A Igreja passou diretamente da organização para a denominação e daí para o ensinamento falso. Isso é correto.
Os católicos romanos não creem que Deus está em sua palavra. Não, Senhor. Se crescem, teriam que se arrepender e retroceder, mas eles dizem que Deus está em sua igreja. Isso faria da Bíblia a história da Igreja Católica. Isso não é assim. Veja só o que eles fizeram com os batismos nas águas. Fizeram com que deixasse de ser um batismo cristão e o transformaram no batismo pagão de títulos. Deixe-me lhe contar acerca de uma experiência que tive com um padre católico. Uma moça que eu batizara, em certa ocasião tornou-se católica. Portanto, o padre queria me entrevistar acerca dela. Ele perguntou que tipo de batismo ela tinha. Eu lhe disse que a batizara no batismo cristão, que era o único tipo que havia segundo o meu conhecimento. Eu a sepultara nas águas no nome do Senhor Jesus Cristo. O padre comentou comigo que uma certa época a Igreja Católica fazia isso. Imediatamente eu lhe perguntei quando a Igreja Católica fizera isso, porque eu li a história deles e não pude encontrar o que ele dizia. Ele me disse que isso se encontrava na Bíblia e que Jesus organizara a Igreja Católica. Eu lhe perguntei se ele pensava que Pedro fora realmente o primeiro Papa. Ele enfaticamente disse que Pedro fora. Eu lhe perguntei se as missas eram rezadas em latim a fim de garantir que fossem corretas e nunca mudassem. Ele disse que era verdade. Eu lhe disse que achava que eles tinham se desviado muito do que tinham no princípio. Eu o fiz saber que a Igreja Católica realmente cria no livro de Atos. Então, eu era um católico antiquado. Ele me disse que a Bíblia era o registro da Igreja Católica e que Deus estava na Igreja. Eu discordei dele, porque Deus está em sua palavra. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Se você tirar ou acrescentar a este livro, Deus prometeu que ele fará vir pragas sobre os que acrescentam e tirará a sua parte do livro da vida, se eles ousarem subtrair dele. Apocalipse 22, 18 a 19. Deixe-me simplesmente mostrar como a Igreja Católica Romana crê que Deus está na Igreja, em vez da palavra. Eis aqui um extrato do Diário do Papa João 23. Minha experiência durante esses 3 anos como Papa, desde que em temor e tremor aceitei este serviço em pura obediência à vontade do Senhor, transmitida a mim através do Sacro Colégio de Cardeais em conclave, dá testemunho dessa máxima e é uma comovente e permanente razão para eu ser fiel a ela. Absoluta confiança em Deus, em tudo que diz respeito ao presente e perfeita tranquilidade quanto ao futuro. Este Papa afirma que Deus falou através da Igreja revelando sua vontade. Quão falso! Deus está em sua palavra e fala pela palavra revelando sua vontade. Ele também afirmou que depositou absoluta confiança na palavra de homens e assim a obedecia com tranquilidade. Isto soa tão bonito, porém é tão falso, exatamente como a perversão no Jardim do Éden. Agora vamos chegar aqui em Apocalipse 17 e ver esta mulher, a Igreja, que está vivendo de falsas profecias e não da palavra de Deus. No versículo 1, Deus a chama de grande prostituta. Por que ela é prostituta? Porque está em idolatria. Ela tem apanhado as pessoas na mesma coisa. Qual é o remédio para a idolatria? A palavra de Deus. Por isso esta mulher é uma prostituta, porque deixou a palavra. Ei-la sentada sobre muitas águas, que significam multidões de pessoas. Esta certamente tem que ser a falsa igreja, porque a igreja de Deus é pequena, poucos há que a encontrem. Note como ela é aos olhos de Deus, não importa quão maravilhosa ela pareça às pessoas e quão filosófica soe. Ela está sordidamente embriagada em suas fornicações. Ora, ela estava embriagada com o sangue dos mártires, exatamente como Jezabel, que matou os profetas e sacerdotes e destruiu o povo de Deus que não se dobrava e adorava Baal.
E é exatamente isso que a Igreja Católica fez. Eles mataram os que não se dobravam ao domínio papal. Os que queriam a palavra de Deus, ao invés das palavras de homens, foram mortos, geralmente através de métodos cruéis. Porém, esta igreja que aplicava a morte, ela própria estava morta e não sabia. Não havia vida nela, e jamais quaisquer sinais a seguiram.